Tudo o que você precisa saber sobre empresas pagadoras de dividendo, para você receber aquele dividendinho, aquele pagamento gostoso na sua conta. Bora pro vídeo. Constantemente eu recebo perguntas desse tipo de como você deveria estruturar a sua carteira de ações brasileiras, o que você precisa saber, como você faz isso da melhor forma. Nesse vídeo eu vou explicar, mostrando na prática como que eu analiso as ações que eu compro para minha carteira. Uma carteira de ações brasileiras, ela tem que ser bem diversificada. Então eu começaria dividindo em 5 setores: bancos, seguradoras, energia, saneamento. E o quinto eu deixaria para alguma outra pimentinha, algum outro setor ademais fora essas. Porque essas quatro são as que realmente vão te garantir dividendos constantes na sua conta. São empresas perenes, constantes, líderes de mercado e que geralmente têm uma boa diferencial competitivo. Então isso significa que elas sempre vão ter esse diferencial, ou seja, elas sempre vão conseguir colocar um preço acima do competidor delas. Mas não é tão simples. Como que você vai diferenciar dentro do setor de bancos quais são as melhores? E é isso que eu vou te explicar agora. Voltando aqui para falar para vocês ficarem até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou mostrar na prática como que eu analiso essas ações no site da Status Invest. Muito simples, fácil e prático para vocês aprenderem a fazer isso em casa. Os bancos eles vão ser o pilar de estabilidade da sua carteira. Independente do cenário econômico, se o país está crescendo, se o país está diminuindo, se está tendo inflação alta, os bancos eles são os melhores em ganhar dinheiro. Eles sabem como ninguém como lidar com dinheiro, como tratar bem o dinheiro. Então, para esse ativo da carteira, eu deixaria 25%. E agora como que a gente vai analisar quais são melhores? O Itaú, o Banco do Brasil, Bradesco, Santander. E lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento. Eu só estou dando a minha opinião como uma pessoa que estuda bastante o mercado. Sinceramente, eu começo a minha análise qualitativamente. O que significa isso? Eu começo analisando a história, a confiabilidade daquela empresa, se tem pessoas boas por trás dela, se ela tem uma boa história que respeita o investidor. Com bancos especificamente, eu quero dizer aqueles bancões, os grandes. Banco do Brasil, Itaú, BTG Pactual, Santander, Bradesco, são bancos respeitados que estão há muito tempo no mercado e eles sabem como ganhar dinheiro. E é por isso que eu, Cauê Malacrida, não me aventuro em, por exemplo, bancos menores, como o Banco da Amazônia. Mas e aí, Cauê, você falou esses 5 bancões, como que eu vou analisar eles para saber qual que está sendo mais barato? Para bancos especificamente, eu gosto de olhar para 3 números específicos. O PVP, o que é o PVP? É o preço sobre valor patrimonial. Por exemplo, se o PVP da empresa estiver em 0,8, significa que você vai estar conseguindo comprar os ativos daquela empresa com 20% de desconto. E por outro lado, se esse PVP estiver em 1,2, por exemplo, significa que você vai estar pagando 20% acima do que o patrimônio daquele ativo vale. Então você percebeu que quanto menor o PVP estiver, mais vai estar indicando que aquele ativo está barato. Você não pode olhar só o PVP para indicar se você vai comprar ou se você vai vender um ativo. Você tem que analisar se esse ativo está dando lucro. E com isso a gente vai para o segundo tópico de analisar os bancos. O PL ele quer dizer quanto que você está pagando pelo lucro da empresa. Imagina que se o PL da empresa estiver em 7, significa que se o lucro da empresa continuar estável, continuar a mesma coisa que ele está dando hoje, em 7 anos você vai receber todo o retorno da sua empresa, todo o retorno do seu investimento. E com isso também você percebeu que quanto menor estiver o PL, mais rápido você vai receber o valor desse investimento. Ou seja, entre aspas, mais barato vai estar esse seu investimento. E aí você tem que analisar também se os lucros da empresa eles estão crescendo, eles têm um histórico crescente, ou se eles estão numa decaída. Que aí não vai adiantar muito você confiar nesse PL. Em terceiro, eu dou uma olhadinha no ROI, que é o retorno sobre patrimônio. Ou seja, tem aquele patrimônio do Banco Itaú. Será que eles estão remunerando bem esse patrimônio? Será que eles estão conseguindo usar esse patrimônio da melhor forma para conseguir um bom retorno? A gente quer que o ROI esteja o mais alto possível. Então, o PVP e o PL a gente quer que esteja em métricas o mais baixo possível. E o ROI o mais alto possível. E aí você tem que comparar essas métricas com ações que são do mesmo segmento. Ou seja, bancos com bancos, energia elétrica com energia elétrica, saneamento com saneamento. Mas até mesmo dentro desses segmentos vão ter algumas empresas específicas que vão se diferenciar das outras. Por exemplo, dentro de bancos, o BTG Pactual, que é um banco que mexe com investimentos, ele tem um certo risco a mais, ele tem um crescimento de lucro muito maior do que o do Banco Itaú, que é um banco mais robusto e que se concentra mais em empréstimos e é um banco mais tradicional. Então por isso que você vai ver que as métricas do BTG Pactual são um pouquinho maiores. Ele é mais caro, entre aspas, porque o crescimento de lucro dele é muito robusto. O que eu quero dizer com isso é que mesmo dentro dos mesmos segmentos, você tem que tomar um certo cuidado para você não comparar empresas diferentes. Então agora que você já entendeu como funciona a análise de bancos, o resto vai ficar muito mais simples. Em segundo lugar, eu colocaria as seguradoras. As seguradoras, elas são o negócio perfeito. Imagina comigo, você vende um serviço que
O próprio cliente que compra, ele não quer usar. Ele está te pagando, mas ele reza para ele não precisar usar. Isso é o seguro. Você paga a franquia do seu carro, mas você reza por Deus que você não precise usar aquele seguro. Mas se você precisar, é bacana. Mas você reza para não ter que usar ele. Porque aí você vai ter que correr atrás de jurisdição, correr atrás de acionar o seguro, de pagar a franquia, muitas coisas. Então, o seguro ele é um negócio perfeito. Você tem clientes que não querem te encher o saco. Tem coisa melhor do que isso? E é por isso que eu deixaria 25% da carteira de ações no negócio de seguradoras. E aí dentro das seguradoras, eu olharia principalmente para o lucro delas, porque o balanço patrimonial ele é um pouco bagunçado dentro das seguradoras. Então, para seguradoras, eu procuraria um PL abaixo de 7 ou 8 e um crescimento de lucros constante ao longo do tempo. E também é bacana a gente dar uma olhadinha no retorno que essas empresas estão conseguindo em cima dos investimentos que elas fazem. Em terceiro lugar, fica o setor de energia. Pensa comigo, se uma família está vivendo um período difícil, eles vão cortar o gasto com luxo, com moda, com restaurantes, com saídas, com mercado, mas não tem como cortar tanto a sua despesa com luz. Você tem que pagar a sua luz para você conseguir sobreviver hoje em dia. Ninguém sobrevive sem luz hoje em dia. E é por isso que o setor de energia ele é tão perene. E aí no setor de energia a gente pode voltar a olhar um pouco para o patrimônio líquido, para o PVP da empresa, que é legal ficar abaixo de 1, para você estar pagando um desconto sobre o valor patrimonial daquela empresa. O preço sobre lucro também é interessante ficar abaixo de 7, e a gente vai olhar também o ROI, que é aquele retorno sobre o patrimônio, e também se o crescimento de lucro está constante com o passar do tempo. Tudo isso é muito importante. E um segredo, essas empresas de energia costumam ser as que mais pagam dividendos. Em quarto lugar, e quase finalizando a nossa carteira, 20% em saneamento. Um monopólio natural. Por que eu digo monopólio? Por exemplo, a Sanepar é a empresa de saneamento do Paraná. Eles têm garantido por lei que só aquela empresa vai atuar como saneamento e venda de água, saneamento e esgoto no estado inteiro do Paraná. E é por isso que essas empresas são tão interessantes para quem busca dividendos e valorização. Geralmente elas apresentam um crescimento constante de lucros, um baixo endividamento, uma previsibilidade muito interessante e um retorno robusto para o investidor. Nessas empresas é muito interessante a gente olhar para o PVP, para o PL e um crescimento de lucros ao longo do tempo. E aí você percebe que faltou 10% da nossa carteira de investimentos para completar os 100% dessa carteira. E eu deixei esse quinto espaço da carteira para você que busca algumas pimentinhas, ou se você é um investidor conservador, coloque em mais segurança na sua carteira. Então aqui dentro desses 10%, você pode buscar algumas commodities, por exemplo. Se você acredita no agro brasileiro, empresas de celulose, empresas de trilho como a Rumo, empresas petrolíferas como a Petrobras, ou empresas de minérios como a Vale. Se você busca algumas pimentinhas dessas que podem explodir na sua carteira de ações, você pode colocar alguma dessas nesses 10% que a gente deixou reservado para isso. Porque essas empresas de commodity, elas são muito dependentes do preço dessa commodity. Por isso que esses 10% da sua carteira provavelmente vão balançar muito mais do que os outros 90%. Então, uma conclusão geral. Eu prefiro aquelas empresas que têm um crescimento constante ao longo do tempo, que não oscilam muito o crescimento de lucro, empresas que têm uma dívida baixa, empresas qualitativamente poderosas como a Engie, a Klabin, a Porto Seguro, o Banco do Brasil que tem mais de 200 anos de história, um Itaú da vida. São empresas qualitativamente inquestionáveis, em questão de respeito com o investidor, em questões de governança, que não, você sabe que não vai ter nenhuma picuinha lá dentro, na sua maioria não vão ter nenhum tipo de... São empresas qualitativamente muito interessantes. E todas elas têm algo que o próprio Warren Buffett fala com muita convicção, que são as vantagens competitivas de longo prazo. A Klabin tem tecnologias que só ela consegue no ramo de celulose. A Engie tem represas que ninguém tem, que são muito lucrativas para ela. O Itaú e o Banco do Brasil têm uma marca tão poderosa dentro da nossa cabeça que você não tem como pensar em bancos sem pensar nessas duas marcas. A Porto Seguro, todo o relato que eu ouço de clientes dela são muito satisfeitos com o serviço apresentado pela empresa. Você vê o respeito que eles têm pelo cliente e com o investidor também. E se a gente fosse montar uma carteira com 5 ações dentro desses segmentos que eu falei, daria incríveis R$65. Com R$65 você se tornaria sócio de 5 empresas incríveis. Com R$28 você se torna sócio do Banco do Brasil, uma empresa que tem 200 anos de história no Brasil, é um dos CNPJs mais antigos daqui, um banco muito lucrativo. Com R$16 você conseguiria se tornar sócio da Caixa Seguridade, uma empresa de seguros que está dando muito lucro hoje em dia, que é a seguradora do Banco Caixa. Com R$11 você se tornaria sócio da CEMIG, que é a empresa que cuida da parte da distribuição de energia no estado de Minas Gerais,
É uma empresa que está dando muito lucro, está bem barato hoje em dia. Com R$ 6 você consegue se tornar sócio da Sanepar, que é a empresa de saneamento do estado do Paraná. E com R$ 4 você se torna sócio da Klabin, que é uma empresa de celulose, que tem muitas terras e muita tecnologia, está conseguindo entregar muita coisa incrível no setor dela. Tão simples quanto isso. Você se tornou sócio de 5 gigantes empresas do Brasil, muito resilientes, muito robustas, que vão entregar bons dividendos com R$ 65. Esses R$ 65 que você fez de investimento, se você deixasse lá um ano rendendo nessas 5 ações, você teria ganhado R$ 5 de dividendos, isentos de imposto de renda. O que você está esperando para começar? Fala, galera. Então, bora lá para a parte prática. Você coloca aqui Status Invest, este site. Para ações, a gente vai aqui em ações e busca avançada. Aqui em busca avançada a gente consegue colocar os setores. Vamos colocar aqui de financeiro e outros, que é onde a gente vai encontrar os bancos. Já que a gente está falando de dividendos, vamos colocar um dividendo mínimo aqui de 5. Aqui você consegue colocar o mínimo de dividendo que você quer e o máximo. O máximo pode deixar em 25, né? Não tem problema. Só para filtrar e ele tirar dali aquele 5%, os bancos que estão pagando menos de 5% por ano. PL, como eu disse para vocês, a gente quer ele o mínimo possível. Então vamos colocar um PL aqui de 1,50, que quer dizer que a gente vai estar aceitando pagar até 50% a mais do patrimônio do banco. Aqui nessa métrica do PL, a gente vai colocar vamos colocar aceitando um PL de 8, que o PL, como eu disse para vocês, é aquela métrica de mostra quanto que a gente vai pagar de lucro, né, quanto que a gente vai pagar de preço por cada lucro que a empresa tem. Então se a gente colocar aqui um PL de 8, quer dizer que se a gente achar esse banco que está com um PL de 8, vai demorar 8 anos para a gente obter esse retorno do investimento de volta. Isso se os lucros se mantiverem estáveis. E para bancos também é muito interessante a gente olhar para essa outra métrica aqui da direita, o PVP. O PVP é o preço sobre valor patrimonial. Isso significa que se a gente achar um banco que esteja com 0,8 de PVP, a gente vai estar conseguindo comprar o patrimônio daquele banco com 20% de desconto. E, por outro lado, se tiver, por exemplo, um PVP de 1,2, isso quer dizer que a gente vai estar pagando 20% a mais do que o valor de patrimônio daquele banco. E a gente consegue achar muita coisa barata com essa métrica do PVP. Então vamos colocar aqui um PVP de 1,5 no máximo, que ele vai excluir todos que estejam negociando acima de 50%, né, do patrimônio justo dele. E a gente vai em buscar. Aqui ele já mostra pra gente bastante coisa. Então, Itaúsa. Como eu disse para vocês, a minha análise qualitativa, eu já excluo alguns bancos muito pequenos aqui, por exemplo, esse banco do Nordeste, o Banrisul, que é um banco do Rio Grande do Sul, e a gente se atém mais aos bancos menores, como Itaú. A gente clica aqui no 2, aí aqui aparece, né, o Bradesco, Banco do Brasil. O Santander provavelmente ele caiu em alguma dessas métricas que a gente colocou. Provavelmente deve ter caído ali no PL, que ele não apareceu pra gente. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no Banco do Brasil. Você clica aqui, ele abre uma aba só do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil, se você comprar ele hoje, a 27,43, ele pagou, né, nos últimos 12 meses, um dividendo de 9,5%. Então, a gente desce aqui embaixo, a gente consegue achar algumas coisas interessantes. O PL do Banco do Brasil está em 5,39. Na média, esse PL dele teve em 6,46. Então, ele está negociando abaixo dessa métrica de 6,35. Então, com esse PL de 5,39, quer dizer que o Banco do Brasil, se os lucros dele continuarem estáveis, na teoria, em 5,3 anos, você vai ter o retorno do seu investimento de volta. O sobrevalor patrimonial do Banco do Brasil está em 0,85. Significa que a gente está conseguindo comprar cada real de patrimônio do Banco do Brasil com 15% de desconto. E na média dele, ele negociou bem perto do valor patrimonial justo, né, que é em 0,98, como vocês podem ver aqui. Aqui embaixo a gente consegue ver o histórico de crescimento de lucros do Banco do Brasil, que, se você vê na média, né, ao longo do tempo, ele sempre foi crescendo aos poucos. Provavelmente esse 2024 aqui, tá faltando ele colocar o do quarto trimestre de 2024. Por isso que ele tá abaixo de 2023. Então é assim que eu gosto de dar uma olhadinha em ações, falando de uma maneira bem rápida. Eu gosto de olhar outras métricas também, como o ROI e o crescimento de lucros, mas isso não dá pra gente aprofundar muito num vídeo rápido como esse. E não é nenhuma recomendação de investimento, é só uma análise de como eu faço esse estudo. E bora pro próximo. A gente volta aqui em busca avançada, coloca em utilidade pública. E aí a gente seleciona aquelas mesmas métricas. A gente pode colocar, como o setor de energia ele é um pouquinho mais consolidado, a gente pode colocar aqui 5, dividendo, mínimo de 5, o máximo pode deixar ali 25. O PL vamos colocar um mínimo aqui de 8, máximo de 8 no caso, que a gente quer ele o menor possível. Bora buscar. Então aqui já aparecem algumas interessantes que eu tinha falado para vocês. Engie, pagando 6,79 de dividendos, com PL de 7,5. De Engie especificamente tem um não recorrente aqui no meio, então tem que tomar cuidado com isso também, que eu posso falar em outros vídeos para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui, especificamente na CEMIG. CEMIG 4.
CEMIG 4 nos últimos 12 meses distribuiu impressionantes 13,9% de dividendos. Quando tem umas métricas gigantes assim, provavelmente teve algum não recorrente. O que significa isso? Que a empresa se desfez de alguma usina e ela distribuiu a mais dividendos. Então não é um dividendo que você pode contar com esse 13%, que é absurdo, todo ano. O PL de CEMIG está em 4,16, então mostrando aí que tem um possível desconto nessa ação. A média dela, como vocês podem ver, tem algumas disparidades aqui de 29, 30, e aí você consegue imaginar que aqui nesse meio aqui teve alguma distorção que causou também uma distorção na média. Mas a média da CEMIG sempre rolou baixo, ó, 7%, 6% do PL. Lembrando que o PL a gente quer o mínimo possível, né? A gente quer o mais baixo possível, desde que a empresa esteja saudável. Então, falando em saudável, vamos olhar os lucros da CEMIG. Aqui você clica para tirar o payout e os proventos, e vamos olhar em 10 anos como que estava o lucro da CEMIG. Ó, o lucro sempre crescente, sempre muito interessante. Dá pra gente dar uma olhada se não teve algum recorrente aqui nesses 7 bilhões, que subiu demais, né, o lucro dela de um ano para o outro. Mas você pode ver uma escadinha como que é constante os lucros da CEMIG. E isso você vai fazendo com todas as outras ações. Então, para dar um exemplo aqui, pra gente não perder muito tempo aqui na aula, vamos colocar aqui uma seguradora que eu falei para vocês, que é a Caixa de Seguridade. A Caixa de Seguridade está sendo negociada a R$15,8, 15,80 no caso. Pagou 8,8 de dividendos nos últimos 12 meses. O PL dela está bem altinho, então quer dizer que ou a ação subiu muito ou o lucro dela teve uma queda. A gente pode dar uma olhada aqui no lucro. O lucro não teve nenhuma varia não, só a ação que parece que cresceu bastante. Então a gente pode também dar uma olhada na Sanepar, essa PR4. Sanepar com os dividendos bem modestos de 5,5, eles estão em um período de investimentos, de investir nas operações deles. 5,7 de PL, isso está muito baixo, muito abaixo da média. A média foi 6,8, não teve nenhuma distorção muito grande assim de não recorrente. Por último, vamos falar aqui da Klabin, de dividendos, 7% nos últimos 12 meses. Está sendo negociada a um PL de 12, mas como é uma empresa de commodity, a gente tem que olhar algumas outras coisas mais específicas. É um pouquinho mais difícil de você analisar commodities como a Klabin. Sendo uma empresa de commodity, a gente pode ver como que é diferente o gráfico de lucros da empresa, né? Diferente de bancos, seguros, saneamento e energia que a gente mostrou, as commodities elas têm anos que eles dão prejuízo. Tem anos que eles dão prejuízo. Tem anos que eles dão um lucro muito robusto de 4 bilhões, muito fora, né, do 4 bilhões. E tudo isso dependendo do preço da commodity. A Klabin, nos últimos anos, ela vem tentando se desvincular do preço da commodity da celulose e ela vem tentando diversificar para papel cartão e coisas que a gente pode ver em vídeos mais avançados sobre essa análise. Mas agora vocês entenderam que se vocês quiserem dar uma brincada aqui nessa busca avançada, vocês podem filtrar por setores, por preço, por algumas métricas. Tudo isso é bem interessante para você estudar as suas ações. E não é nenhum tipo de recomendação, né? É só uma ideia para vocês começarem a aprender sobre isso. E muito obrigado. Então já deixa o like, se inscreve no canal para você ver mais conteúdos como esse e tamo junto.